Em 1998, o sul da Ásia foi atingido por uma das maiores catástrofes natural por consequência do aquecimento global. Uma onda de calor que se tornou uma das mais mortais da história da Índia, deixando mais de 2.400 mortos apenas na Índia. Em 2015, a quinta onda de calor mais mortal da história moderna atingiu grande parte da Índia e do Paquistão, com aproximadamente 45 graus Celsius, matando cerca de 3.500 pessoas. Pesquisadores alertam: até 2100, o sul da Ásia ficará exposta a temperaturas insuportáveis, com calor extremo, sem condições de sobreviver sem proteção. Olá, galerinha toppers! Antes de ver esse vídeo, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. E depois deixe o seu gostei. Isso nos ajuda a continuar postando mais vídeos como esse. E compartilhe com seus amigos curiosos também. O sul da Ásia, que abriga o quinto da população mundial, poderá experimentar um aumento de calor úmido a níveis insuportáveis antes do final do século, se nada for feito para deter o aquecimento global. É o que sugere um estudo publicado em agosto de 2017 na revista Science Advances, que alerta sobre as ondas de calor no verão tão quentes e úmidas, que excedem as condições em que os humanos podem sobreviver sem proteção. O limite de sobrevivência é considerado de 35 graus Celsius. De acordo com o estudo, cerca de 30% da população do sul asiático podem ficar constantemente exposta a temperatura igual ou acima dessa até o fim do século. A Índia é o lar de 1 bilhão e 250 milhões de pessoas, enquanto outras 370 milhões vivem em Bangladesh, Paquistão e Sri Lanka. Esses são apenas alguns dos principais países que serão atingidos, porque o nível de temperatura do planeta está aumentando e continuará aumentando. Desde o final da evolução industrial, os seres humanos começaram a queimar carvão e derivados de petróleo. A concentração de gás CO2 começou a aumentar. Esse gás faz a atmosfera reter mais calor do Sol, causando um efeito estufa, fazendo a temperatura média do planeta subir. Isso é o aquecimento global, ou mais precisamente, é a mudança climática. Desde o final do século, 20 países tentam fechar um acordo para que todos passem a reduzir a sua emissão de CO2, de forma que a temperatura não suba demais. Segundo alguns cientistas, o máximo que o planeta consegue suportar é um aquecimento de 2 graus Celsius. Para nossa percepção, isso parece pouco, mas imagine a energia concentrada para aquecer um planeta inteiro, só esse pouquinho. Isso é o suficiente para perturbar o clima global, causando mais secas, tempestades mais intensas e elevação do nível do mar. Em um dos nossos vídeos anteriores, fizemos um vídeo falando sobre a elevação do nível do mar e o fim de uma das ilhas mais lindas do planeta, as Ilhas das Maldivas. Clique no lado superior esquerdo do vídeo para ver. Até agora, as atividades humanas já jogaram cerca de 500 bilhões de toneladas de carbono na atmosfera. Com todo esse CO2 no ar, dos 2 graus Celsius que o planeta aguenta, nós já atingimos 1 grau. Se o planeta quiser evitar o aquecimento de 2 graus, então o máximo de efeito de gás de estufa que podemos jogar são mais 500 bilhões de toneladas de carbono. Isso é o que os cientistas chamam de orçamento de carbono. A produção de CO2 no mundo está aumentando, e se nada for feito, o planeta vai estourar essa cota por volta de 2040. Por isso, em dezembro de 2015, em Paris, um acordo foi aprovado por aclamação por representantes de mais de 195 países tentando frear esse aumento. Esse foi o primeiro pacto universal para tentar combater as mudanças climáticas. Ele tem como objetivo manter o aumento da temperatura média mundial muito abaixo de 2 graus Celsius, mas reúne esforços para limitar o aumento de temperatura a 1,5 graus Celsius em relação dos níveis pré-industriais. A boa notícia é que o limite mínimo de 55 países, que representam 55% das emissões mundiais de gases do efeito estufa, necessário para que o acordo entrasse em vigor, esse limite foi atingido antes do que os especialistas esperavam. No entanto, em 2016, a ONU advertiu que o planeta deve reduzir de maneira urgente e radical suas emissões de gases do efeito estufa, para evitar uma tragédia humana. Se não começarmos a adotar medidas adicionais a partir de agora, terminaremos chorando por uma tragédia humana evitável, declarou Eric Sulaim, diretor do Programa das Nações Unidas. Entre os principais países emissores, a Rússia ainda não indicou quando ratificará o acordo. Na Austrália e no Japão, o processo já está em andamento. E na Europa, Polônia, Bélgica, Itália e Espanha ainda devem ratificá-lo em nível nacional. Na América Latina, Argentina,
Brasil, México, Peru, Costa Rica, Bolívia, Honduras e Uruguai também ratificaram o acordo, entre outros. O mundo está lutando contra um inimigo em comum. Aliás, o aquecimento global já se tornou o principal problema do planeta e da humanidade. Já estamos nessa luta há décadas e continuaremos por mais décadas e décadas. Mesmo que algum cientista conteste a existência do aquecimento global, também não há nada que prove o contrário. O aquecimento global é uma realidade. Praticamente 95% do efeito estufa é emitido pelas atividades naturais do planeta, e outros 5% é emitido pela humanidade. Parece pouco em relação à comparação das atividades naturais, mas na realidade, essa pequena porcentagem interfere em uma fração de milhares e milhares de anos na alteração climática do planeta, e não há nada que possamos fazer para evitar as atividades de emissão de carbono da natureza. Mas podemos evitar o crescimento do gás carbono emitido pela humanidade, fazendo assim ganharmos uma pequena fração do tempo e da vida do planeta Terra. Às vezes é revoltante ver, diante de tantas informações, ainda algumas indústrias ou algumas nações viram a costa para esse problema, não é mesmo? Deixando de lado o futuro da humanidade para simplesmente satisfazer suas atuais economias. Esse vídeo eu finalizo com uma simples pergunta para o cientista e as pessoas que deixaram de acreditar no aquecimento global. O que é mais importante para o nosso planeta e para a humanidade? Manter a economia de determinados países intactas ou reduzir aqueles apenas 5% de emissão de carbono emitido pela humanidade? E aí, você gostou do vídeo? Clique no joinha para nos ajudar. Não se esqueça de se inscrever no canal. E você também pode curtir nossa página oficial no Facebook. Agora, escolha um dos vídeos para você continuar assistindo. Um grande abraço e até a próxima, galerinha topper!